não é? Ok, agora sim. Então, sejam muito bem-vindas, que esse é o nosso primeiro encontro de terapia e mentalidade dentro dessa turma, que é a número 2 do Desafio Ritua. E hoje eu vim muito a caráter de terapeuta, né, gente? Porque eu tô aqui num divã, não é? Como se a gente realmente, eu queria que vocês se sentissem aqui, dentro mesmo do meu consultório, para a gente poder ter uma conversa um pouco mais íntima quando a gente vai falar sobre o nosso corpo, quando a gente vai falar sobre a nossa rotina, o nosso estilo de vida, mas eu acho que principalmente quando a gente vai falar sobre a nossa mente. E era esse é o primeiro contexto que eu quero dar para vocês na aula de hoje porque pensando muito, sabe, no que trazer. Então, eu não sei se o material da turma um fica disponível para vocês, mas ali a gente trabalhou um pouco da emoção. Enfim, hoje eu queria trazer um pouco do conceito de mentalidade. E talvez gerar em vocês uma reflexão sobre por que é que a gente tanto se sabota o tempo inteiro. Então, eu não sei que tanto se vocês se perguntam isso, não é? E aí, ontem foi muito legal. Alguém colocou na minha caixinha no Instagram. Paulinha, se a gente se sente tão bem, quando a gente está comendo direitinho, quando a gente está treinando, quando parece que a gente pega aquele ritmo gostoso, parece que a gente chega num lugar. Eu não sei se vocês já viveram isso. Podem ir colocando aqui no chat para mim, se vocês quiserem, vou até abrir o chat. Eu não sei se vocês já viveram isso, sabe? Mas parece que quando tá tudo encaixado, eu falo que parece aquele alinhamento dos planetas. Parece que a gente fica bem, a libido fica alta, você acorda disposta, você fica mais feliz, não é? Até seu relacionamento melhora, o trabalho fica diferente. E por que que a gente não fica nesse lugar? Por que que a gente sai dele? Se é tão gostoso, se a gente começa a se sentir tão bem quando tudo está funcionando, por que que a gente cai? E eu amei essa pergunta, porque ela traz várias reflexões. Então eu quero andar um pouquinho para trás para falar um pouco sobre mente e sabotador, porque muita gente acaba entendendo que existe um sabotador e existe a mente. E aí criou-se dentro do mercado, né, de desenvolvimento pessoal, eu vou falar além do emagrecimento, porque hoje eu trabalho muito além do emagrecimento, tá? Então, criou-se nesse mercado de desenvolvimento pessoal a questão do ter uma mente magra. Eu não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas se você quer ser magra, você precisa ter uma mente magra. E aí, isso é uma indústria bilionária, não é verdade? Então, quem quer ter uma mente magra, paga caro por isso. Só que as pessoas deixam de questionar. E eu gosto de trazer essa reflexão. E talvez isso tire um peso gigantesco das costas de vocês. Nós nunca teremos uma mente magra, porque não é possível. Então, a mente, ela é uma proteção de tudo aquilo que despende muito da nossa energia. Então, quando a gente sente ansiedade, por exemplo, o que é ansiedade? É você passar por uma situação que você já tem um episódio anterior registrado de algo que não deu certo. E quando chega aquela experiência de novo, a sua mente sabotadora sabota aquilo que você vai fazer, porque nos registros dela já existe a chance de dar errado. Quem é mãe vai entender muito do que eu tô falando. Porque a criança começa, né? A criança vai virar cambalhota, o que que a mãe fala? Vai quebrar o pescoço. Para de fazer isso. Vocês não pensam isso, mas é imediato. Tem um grupo de criança brincando, um empurrando o outro correndo, a gente já fala: oi, vai machucar, vai cair, vão se quebrar inteiro. E aí eu brinco, né? Que tem aquela história da avó, de que você começa a fazer uma guerra de travesseiro, a mãe já fala: ih, já, imagina se pega no olho.
Então, isso é a nossa ansiedade, é a mente que diz para você: olha, eu já vi isso aconteceu antes e não deu bom. Então, eu te protejo dessa situação acontecer de novo. Para que ela não aconteça, o que é que a gente faz? A gente se sabota. Então, a função principal da mente é proteger a gente de algo que já gerou alguma dor ou desconforto, ou então economizar a sua energia, porque se você gastar energia demais, o que que vai acontecer? Você vai ficar doente. E aí ela faz com que você retenha a energia para que você consiga sobreviver. Porque nós, não é? Gente, ontem, fofocando, né? Ontem eu estava no Instagram e eu sigo um negócio lá de dermatologia. E aí eles estavam mostrando a mulherada desfilando no Victoria's Secrets. Isabelle Fontana, 43 anos, com cara de 20. E aí eles faziam um paralelo. Então eles mostravam assim, ó, Vera Fischer com 43 anos, uma velha. Isabelle Fontana com 43 anos, mais jovem que eu. E aí nós evoluímos da carcaça para fora. Então hoje a gente faz procedimento estético, a gente desinflama, a gente entendeu que é necessário se cuidar mais para que a gente preserve o nosso corpo. Então hoje a gente tem muito recurso para se preservar para fora. Então eu costumo dizer, nós temos um corpinho novo numa mente velha. Porque a nossa mente tá lá, ó, no tempo das cavernas, que você tinha que economizar energia, porque se um leão tentasse te comer, você tinha que conseguir ou fugir ou lutar com ele para sobreviver. Então, para a sua mente, a gente está sempre precisando se preparar para sobreviver a qualquer instante. Então, ela quer guardar a sua energia. Quando é um homem, ele ainda tem essa sensação de luta ou fuga mais dinâmica. E quando é uma mulher, a espécie toda depende da nossa sobrevivência. Então, olha que coisa, para sua mente, quanto mais energia estocada você tiver, e quanto mais essa energia tiver no seu abdômen e no seu quadril, mais chances você tem de ser uma reprodutora. Você vai garantir a espécie. E é assim que a mente trabalha. Então, quando eu vejo na internet alguém falando assim, ó, compre este programa que você vai ter a mente magra. Eu falo, ai meu Deus, eu falo ou não falo? Entende? Porque não há essa separação. Disso depende a nossa sobrevivência. Agora, sabendo que os meus pensamentos têm a função de me preservar, como eu lido com a mente? Entendendo que eu preciso sempre questionar aquele pensamento sabotador. Então, tá todo mundo brincando e vem um, meu Deus, vai que pega no olho. Será? Às vezes eu vejo, tipo, meu filho era pequeno e ele gostava de brincar na chuva. E aí, toda vez, né? Ah, é porque vai brincar na chuva, vai pegar uma pneumonia, porque mãe é dramática, não é mesmo? Mãe é dramática. É a gente que fica cuidada com eles à noite. E aí, aquela coisa, né? Começava a chover, acabava a brincadeira. E um dia eu parei e falei: eles podem brincar, e depois eu levo pra dentro, e dou um banho quentinho, e tá tão legal a brincadeira. Então, será que vai tudo isso acontecer? Não, é só amigamente mesmo. Vai se divertir mais um pouco. E depois a gente toma um banho bem quentinho e tá tudo bem. Então, se a gente não questionar a nossa mente, a gente vai ser sempre escrava da nossa própria proteção. E por que que é muito importante falar isso no emagrecimento? Porque se eu não praticava nenhuma atividade física e estava com uma alimentaçãozinha muito confortável, eu estava na minha zona de conforto. Aquilo era importante para eu sobreviver até então. E aí, de repente, a gente entra num programa que muda o nosso estilo de vida. E que aí você precisa começar a gastar muita energia. Você vai cansar, você vai ficar dolorida, você vai treinar, você vai se forçar a comer menos. E aí a sua mente vai falar: vai morrer.
não estava nem dando conta do que tinha que dar, sem fazer nada disso. Agora, de repente, resolveu guardar toda a energia que eu economizei aqui durante anos. Vai morrer essa doida aí. E aí a gente tem crises de autossabotagem. Você começa a ter medo de passar mal, de ficar sem comer. Você começa a querer comer mais doce, açúcar, chocolate. Por qual motivo? Porque simplesmente você está cansada e a tua mente está tentando te proteger desse cansaço. Então ela vai te levar a comer mais. Então, toda vez que uma crise chega, a nossa função é entender: a minha mente não sou eu. Ela é apenas um aviso. Ela é como se fosse um alarme que me conta: olha, dá uma olhadinha e questiona se isso faz sentido para você. Então, você chega em casa muito cansada no final do dia e a sua mente fala: a gente precisa pôr toda essa energia de volta. Come uma barra de chocolate, menina. Vai lá rapidinho, essa energia volta, ó, que é uma delícia. E aí você questiona: será que o meu cansaço depende só da barra de chocolate? Ou será que eu posso dormir um pouquinho? Ou será que eu posso tomar um banho e recarregar minha bateria de outra forma que não seja? Entende? É só a minha mente. Então eu consigo, eu chamo isso, gente, com as minhas pacientes, né? Eu falo para elas que é tomar um chá com as suas próprias emoções. Então você pega um chá, senta com ele, toma um pouquinho de chá e se pergunta: será? Da onde vem essa sensação de que eu preciso comer agora? E aí talvez você escute: é só cansaço. Ou talvez você escute: você está gastando energia demais e o seu sistema está começando a emagrecer. E aí o seu corpo está entendendo que emagrecer é ficar doente, é abrir mão da sua energia acumulada. Então, para o nosso corpo, o processo, a gente sabe fisiologicamente que o emagrecimento é um processo de saúde, mas a nossa mente acha que quando a gente emagrece, a gente vai ficar doente. A gente não vai dar conta do trabalho, do marido, dos filhos, do cansaço. Então, quando você começa a emagrecer, veja, o corpo faz um balanço calórico e ele fala assim, ó, tá gastando mais do que tá comendo. Ei, você tá emagrecendo? Então, quando vem aquela fome ansiosa no finalzinho da tarde, que é o horário da padaria, o que que eu tenho que falar pra mim? Yes, estou emagrecendo. Então, eu vou simplesmente ficar aqui onde a Bianca fala pra mim, eu vou escolher umas frutas, eu vou fazer escolhas melhores, porque tá acontecendo, meu corpo tá dando sinais de que esse emagrecimento tá acontecendo. Então, o que que eu costumo dizer? Por que que a gente cai? Que foi o que eu falei ontem no Instagram. Por que que mesmo sabendo que aquilo nos faz bem, muitas vezes a gente se sabota? Porque na tua mente tem alguma coisa registrada ali. Ou você está cansando demais e ameaçando sua sobrevivência, ou já aconteceu na sua vida de você emagrecer e alguém falar: ai, parece que você tá ficando com cara de velha, tá feia ficando magra. Ou que você emagreceu em algum momento e foi criticada, ou que você emagreceu em algum momento e, sei lá, foi assediada, recebeu um elogio de um cara que, tipo, às vezes era amigo de fulano e aquilo te gerou um desconforto enorme. E aí a sua mente fala: melhor não emagrecer, é mais seguro para você se manter acima do peso. Faz sentido isso para vocês? Então, é sempre uma proteção. Por isso, volto a dizer, não existe uma mente magra. O que existe é uma mente que está sempre em estado de alerta, pronta para te proteger daquela situação. Então a gente para e questiona. Mas será mesmo que aquela pessoa que falou que eu estava ficando com cara de velha, como é que ela tá? Geralmente tá pior que a gente, viu, gente? Eu nunca vi alguém criticar uma mulher que tá magra, estando melhor que ela. Nunca vi isso acontecer na vida. Geralmente a pessoa tá sempre pior que a gente. Entende? Então, a gente para e olha. E se questiona, faz sentido? Será que se eu ficar magra, será que toda pessoa magra é feia? Não. Então talvez eu possa emagrecer de um jeito que eu me sinta bem. Na verdade, eu tô me sentindo super bem. Tá desconfortável para outra pessoa e não para mim.
Então, às vezes, eu tô em algum lugar e alguém fala, ai, mas assim, muito magra. Aí eu falo, ai, eu adoro ouvir que eu tô muito magra. Porque pra mim, tipo, é a dinâmica do sucesso. Tudo que eu fiz na minha vida em relação ao emagrecimento foi pra um dia ouvir de alguém que eu tô muito magra. Muito obrigada. Gente, a pessoa desmonta. Desmonta, porque ela fala, uai, não vai dar pra criticar. Então, a gente conversa com a mente. Por isso que eu mandei pra vocês o áudio da megera. A gente pega essa megera que tá aqui e conversa com ela e fala: calma, deixa eu ver se isso aqui é uma ansiedade, porque já tive uma experiência ruim com o emagrecimento. Ou deixa eu ver se eu tô bem cansada e essa mente tá me protegendo desse próprio emagrecimento. E aí eu digo: não precisa. Dessa vez eu tô me sentindo bem e eu tô fazendo tudo certo. Só que dentro desse contexto, qual é a coisa mais importante? Que para a gente tomar um chazinho com a emoção e questionar a mente, hum, a gente precisa estar presente. A gente precisa ter uma coisa. Estive, eu sei que tem umas meninas aqui de Portugal. Estive há pouco tempo em Portugal e voltei apaixonada. E lá eles usam muito a palavra perceber. Não é entender e nem compreender, é perceber. Percebi, me percebo, para entender dentro de mim o que é que está acontecendo. Por isso os áudios, por isso as meditações dentro do Ritua, por isso as respirações. Porque quando eu sinto que estou ali na autossabotagem, e às vezes a gente se rende a ela, a gente come uma sobremesa a mais, mesmo não querendo, a gente pula um dia de treino porque acaba dando prioridade para outra coisa, a gente sente que está se perdendo, a gente para e percebe aonde a minha mente está. E aí então eu consigo tomar as minhas escolhas de volta. Aí então eu consigo dizer, calma, isso aqui é só um sabotador, eu já reconheci, eu já entendi o que está acontecendo. E agora eu consigo lidar melhor com isso. Então, o melhor exercício para a mentalidade é a percepção. Aonde eu tô? Qual é o sentimento que me vem agora? Tô comendo porque tô irritada? Tô comendo porque tô cansada? Tô comendo porque tô emagrecendo? Tô comendo porque algo aconteceu dentro de mim. Calma, deixa eu perceber o que é que aconteceu. E aí a gente vai conseguir lidar melhor com aquele sentimento. E aí, às vezes, eu digo, talvez você ainda coma, mas coma menos. Talvez você ainda coma, mas coma entendendo que, ok, isso aqui aconteceu comigo, eu me perdi um pouquinho, mas agora eu volto. E então, a resposta que eu dei no Instagram, a gente cai porque a gente se distrai. Porque a gente começa a voltar para o automático. A gente começa a ficar rolando a tela do Instagram e olhando a vida do outro. A gente volta a se envolver nos problemas de casa e se deixa de lado mais uma vez. A gente imerge no trabalho, a gente volta a ter o comportamento que a gente tinha antes de entrar no programa. E quando eu volto para aquele lugar, eu volto a ser aquela mesma mulher que dava prioridade para tudo e para todos, menos para mim. Agora, quando olho o que está acontecendo e digo, eu não sou mais aquela pessoa, opa, me distraí, deixa eu voltar. E aí a gente volta a modular um novo comportamento e dá trabalho. É por isso que se a gente volta para o automático, a gente repete os mesmos comportamentos. Então, esses dias compartilhei um vídeo no Instagram muito forte, aonde a pessoa está sentada, então do tipo assim, eu tô me preparando para sair para correr, e aí vem alguém vestido de preto, assim, um monstrinho vestido de preto, e me dá o meu telefone e eu começo a fazer assim, ó. E aí começa a me dar um cansaço, uma preguiça de correr e eu fico aqui. E aí todo mundo fica falando, né? Nossa, quem será esse bichinho de preto? Será ansiedade? Será tipo uma má influência? Não, essa aqui é a sua antiga versão. Ela vai tentar te levar de volta para aquele comportamento que você tinha antes. Eu vou tentar compartilhar esse vídeo com vocês. Ele é forte, mas é muito legal. Então, eu preciso estar presente.
atenta, eu preciso me perceber e dizer, esse comportamento aqui, ele é o antigo, e eu não quero mais ele. Então, buscar o tempo todo ter uma mente magra é achar que essa consciência, um dia ela vai chegar ao fim, que um dia você vai acordar pronta, que você vai acordar e não vai te dar trabalho sair da cama, e você vai ter vontade, você vai acordar cantarolando, seu filho não dormiu a noite inteira, e você vai treinar como se aquilo fosse um flow. E viver isso é uma ilusão. Esperar que ter uma mente magra seja chegar nesse lugar é uma ilusão, porque isso não vai acontecer. Então, quando eu entro em tratamento com uma pessoa e aquele tratamento já vai meses, anos, é muito comum que alguém pergunta, Paulinha, mas eu ainda tenho vontade de comer chocolate. E eu digo, eu também. E eu ainda tenho preguiça de treinar de vez em quando. E eu ainda falho. Porque isso nunca vai parar de acontecer. O que acontece, o que a gente evolui, é essa dissociação de quem sou eu e aonde a minha mente sabotadora tá? O que que ela tá tentando me dizer? E eu aprendo a reconhecer e a lidar com isso com mais leveza, tirando o peso das costas de achar que um dia a gente vai acordar e tudo vai ser muito fácil. Não vai. Mas talvez se eu souber que é um exercício diário, inclusive lidar com a minha mente, aquilo pesa menos, porque eu não fico esperando ser alguma coisa que é impossível. Eu simplesmente aceito e falo, todo dia eu preciso me lembrar dessa minha nova versão e expulsar a antiga, porque ela sempre está aqui. Na terapia a gente chama de sombra. Então, as nossas sombras, elas fazem parte, mas elas me lembram da onde eu estava antes. E de vez em quando eu preciso dar um empurrãozinho nelas para lá, para que eu consiga seguir adiante, certo? Em direção da minha nova versão. Fez sentido? Me contem. Se Fez, enxergaram aí? fez muito sentido. Sim. Espero que isso, Sim, fez nessa muito próxima. sentido. É, Paula, muitas vezes esse sabotador que você falou, eu me vi, porque às vezes, muitas vezes, quem nunca aqui teve esse efeito sanfona, a gente já chegou na calça jeans que a gente queria Uhum. e a gente se pergunta por que que eu voltei para isso? Por que que eu voltei para a casa dos 80 na balança? Enfim, que seja, né? porque em algum momento algo aconteceu, e pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, um filho que ficou doente, uma discussão com o marido, alguma coisa que aconteceu na família, e a minha atenção, que até então estava voltada para aquele resultado, se distraiu. Só que quando eu tô sozinha, eu não tenho alguém para dizer, Natasha, volta para cá. Você está se distraindo. Volta para cá. Não. A gente é literalmente você tá perdida num labirinto sem bússola. Você se distrai e quando você tá longe já. E aí fica mais difícil de voltar, porque a gente erra o caminho e vai. E não se percebe. Não E não se percebe isso. percebe. Exato, e não se percebe. Então, por que é Sensacional. mais fácil quando a gente tá ali num grupo? Porque se eu me perdi, levanta a mão no grupo e alguém fala, calma, tá tudo bem, volta pra cá. E aí você começa a se lembrar, olha, tá todo mundo treinando, talvez eu também consiga, agora eu vou fazer. E aí você vai voltando. Mas esse trabalho de, ei, vem, ele é diário. Ele é diário. E sabe o que eu falo? Que parece um caminho quando a gente passa no meio do mato, né? Quem já teve a chance, né, de morar numa fazenda ou perto do mato, ou mesmo num terreno, você vai ver que aonde a gente passa mais vezes, fica mais fácil de passar. Aquele caminho eu já conheço. Só que imagina que eu vou, aquele mato cresce de novo e eu não sei voltar. Porque eu fui tão longe que o mato do caminho fechou e eu não consigo voltar porque eu não lembro qual é o caminho. Agora, se eu saio e volto, saio e volto, saio e volto, é fácil para mim ir e voltar quando eu quero. Então eu adoro essa metáfora, porque quer dizer que aquele caminho de ida e volta está sempre livre para mim. É conhecido. Ele é conhecido. Então, E por o isso, desconhecido a gente. É. exato. Por isso que é mais fácil eu sair um pouquinho e já me lembrar.
Por isso que a gente precisa sempre da percepção. Não se distrai, volta, não se distrai, volta, volta, volta. E aí eu crio um caminho mais fácil e mais flexível também. Porque a gente também não vai a lugar nenhum, gente, parada no mesmo lugar. Nossa, eu sou perfeita, tô aqui, ó, fazendo tudo. Nunca saí da dieta e voltei, que é o que acontece com programas muito fechados. Ai, nunca errei, nunca saí na dieta. Quando eu errar, eu não sei voltar, porque eu tô ali, ó, pinada. Eu não sei lidar com a flexibilidade. Sim? Sensacional. Uhum. Obrigada. Muito bom, meninas. Bom começar a semana assim, né? No final das Uhum. Maravilhoso. contas, eu falo que o universo é perfeito, porque aí a gente começa a segunda-feira já com essa outra cabeça. Na segunda semana, já mais cansadinha da primeira, mas ali já mais no ritmo. Então, eu acho que vocês têm tudo para ter uma semana incrível. Muito obrigada, viu? Assim Obrigada a será. você. Obrigada, Paulinha. Então, tá bom, queridas. Ó, um beijo, um excelente domingo. Depois façam fusquinha lá no grupo e falem da aula para quem não veio ficar com a consciência bem pesada. Tá bom, Tá Pode bom? deixar. Um tá bom. beijo, Beijo, viu? obrigada. Tchau. Tchau, Nada, tchau, meninas. tchau. Bom domingo. Tchau, beijo.